Existe uma crença muito confortável sobre comportamento humano. A ideia de que as pessoas são julgadas pelas suas intenções. Que se tu quis fazer o certo, isso será entendido. Que se tu age corretamente, isso será compreendido. Mas se observarmos ambientes humanos com um pouco mais de atenção, percebemos que na prática as pessoas não reagem à sua intenção, reagem à percepção que constroem sobre você. E percepção não é algo que tu controla completamente, é algo que o ambiente decide. Clareza acima de ruído. Em muitos conflitos ou mal-entendidos, uma frase aparece com frequência, mas essa nunca foi a minha intenção. E muitas vezes isso é verdade, a pessoa ela não quis produzir aquele efeito. A questão é que ambientes eles não reagem à tua intenção. Eles interpretam aquilo que parece ter acontecido, ou, mais precisamente, a forma como o comportamento foi interpretado. Existe uma diferença importante entre duas coisas. Uma é a coisa que tu pretende comunicar. Outra, bem diferente, é a forma como as pessoas interpretam aquilo que tu quis comunicar. Entre essas duas coisas existe um espaço enorme. E esse espaço ele é preenchido por inseguranças, experiências anteriores, expectativas, interesses e interpretações pessoais. Ou seja, o comportamento que tu produz entra em um sistema de leitura que tu não controla completamente. Percepções, elas raramente surgem a partir de um único episódio. Elas vão sendo formadas ao longo do tempo a partir de pequenos episódios, pequenos comportamentos e pequenos sinais, eles vão sendo registrados. E aos poucos começa a surgir uma leitura, uma narrativa, mesmo que silenciosa, sobre quem tu é dentro daquele sistema. E essa narrativa ela começa a funcionar como uma lente. Tudo que tu faz começa a ser interpretado através daquela lente. E acontece algo curioso. Tudo que tu passa a fazer começa a ser percebido, analisado através da leitura daquela lente. Se a leitura for positiva, pequenos erros passam a ser relativizados. Se a leitura for negativa, pequenos erros, eles passam a ser confirmação daquela leitura. Isso acontece porque o cérebro humano, ele busca coerência, ele busca afirmar, reafirmar aquilo que já interpretou. E o erro mais comum é acreditar que explicar a intenção resolve o problema. Mas explicar a intenção raramente resolve uma percepção que já foi criada. Porque percepções elas não foram criadas em explicações, elas foram criadas em observações, e observações elas tendem a ter mais impacto do que discurso. E isso significa que em ambientes complexos não basta agir apenas com explicações. É importante tu entender como as tuas ações estão sendo percebidas. Porque o impacto social de uma decisão, ela não é definida apenas por quem executa, ela é definida por quem observa. No vídeo anterior falamos sobre um fenômeno que muitas pessoas consideram injusto, o fato de que competência não gera permanência. E muitas vezes isso acontece justamente por causa desse mecanismo. Ambientes humanos não respondem àquilo que tu é capaz de fazer. Eles respondem à forma como tu é interpretado dentro da dinâmica coletiva. Então, intenção pertence ao teu mundo interno, percepção pertence ao mundo social. E no mundo social, percepção quase sempre pesa mais. Compreender essa diferença muda completamente a forma como tu enxerga conflitos, decisões, comportamentos, interpretações em ambientes complexos. Porque muitas situações que parecem irracionais começam a fazer sentido quando tu percebe que elas não estão respondendo à intenção.
Estão respondendo à percepção, clareza acima de ruído.